A reforma tributária, depois de anos, finalmente avançou no Brasil. Mas como vai funcionar a recuperação de impostos aqui no país, a partir das mudanças implementadas? O nosso entrevistado é o especialista em recuperação de tributos, José Guilherme Sabino, CEO do Grupo Assertif. Tudo bem, doutor? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, é um prazer estar novamente aqui, é um prazer bater esse papo com vocês. Muito obrigado. Bom, primeiro, para esclarecer o nosso público, a reforma tributária que foi aprovada no ano passado, ainda existem as reformas complementares, as medidas complementares e um longo período para que essa reforma saia efetivamente do papel. O Congresso Nacional discute outros pontos da reforma tributária ainda. Agora, o que é essa devolução de impostos? Ou seja, a gente sabe que no Brasil, por causa desse manicômio tributário, tem muitas empresas que pagam mais do que deveriam. É mais ou menos isso? É o retorno do imposto que foi pago? Como é que isso pode se dar na prática, doutor? Vamos lá. Primeiro, 95% das empresas no Brasil pagam erroneamente seus impostos, né? Indevidamente ou a maior. Como é que ela pode reaver esses impostos? Fazendo uma revisão dos últimos 5 anos, né, das suas bases de cálculo, né, na sua documentação fiscal, e a partir daí solicitar para a Receita esse pedido de restituição ou compensação. Então, quais são os impostos que costumam ser pagos erroneamente ou indevidamente? PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social e ICMS. Isso por diversos motivos. Erro de cálculo, que nem você citou, esse manicômio tributário, essa complexidade tributária faz com que as empresas se percam nesse emaranhado. Então, erro de cálculo, base de cálculo, erro de interpretação da legislação, decisões do judiciário, isso faz com que essas empresas paguem erroneamente ou indevidamente. E ela tem o direito de reaver esse dinheiro pago indevidamente. E como que esse dinheiro volta, no caso, para as empresas? As empresas precisam, obviamente, ir atrás disso, entrar em contato com as bases de arrecadação de estados, até mesmo municípios? Primeiro, aquilo que eu falei anteriormente, ela tem que fazer uma revisão dessas bases de cálculo. A partir do momento que essa revisão for feita, tiver a base de cálculo e o dispositivo legal, faça um pedido de restituição perante a Receita Federal, que ela vai analisar esse pedido e vai fazer essa devolução do dinheiro na conta corrente da empresa. Ou fazer compensações mensais dos impostos a vencer, mês a mês. Porém, tudo isso tem que ter a base legal e a documentação legal para fazer essa compensação e não ter nenhum problema perante a Receita Federal. Porque isso é um instrumento legal que as empresas têm o direito de reaver isso. José Guilherme, vou chamar o Cristiano Vilela para participar também dessa nossa conversa. Vilela? Boa noite, Vilela. Olá, Guilherme, boa noite. Satisfação falar contigo aqui no Jovem Pan. Doutor, dentro do cenário que a gente tem agora da reforma tributária, daquilo que já se espera para os próximos passos, ainda, como o Thiago bem colocou, pendente de finalizar as regulamentações por parte do Congresso Nacional, mas já dá para a gente fazer uma análise se esse tipo de problema de recuperação tributária, se isso também vai valer, vai ser bastante utilizado, bastante necessário ainda à luz desse novo momento tributário que o Brasil vai viver, se eventualmente essa nova dinâmica pode inclusive aprofundar essa necessidade de recuperação, ou talvez na sua avaliação isso pode de alguma forma acabar corrigindo esses lapsos existentes hoje na forma de arrecadação tributária no Brasil. Bom, Vilela, a tendência, como a reforma principal já foi aprovada, né? Então, assim, esse período de transição até 2033, as empresas vão ter que conviver com 2 sistemas, o atual e o novo. Se a gente já tem um manicômio tributário hoje, a tendência é ficar um pouquinho mais complicado, né? Então, isso vai coexistir a recuperação tributária. As empresas vão ter que buscar essa alternativa de recuperar esse dinheiro, por diversos fatores. Primeiro, taxa de juros alta, né? Essa economia global nossa incerta. Então, às vezes, o dinheiro está dentro desse pagamento a maior, está dentro da empresa. A tendência da reforma tributária, a longo prazo, é diminuir isso. Mas quando eu falo longo prazo, depois de 15 anos, né, que a reforma estiver completamente implementada,
as empresas já estiverem todas estruturadas tecnologicamente, porém, ainda vão ter muitas distorções até terminar o período de transição. E a gente, as nossas análises, vai ter uma demanda judicial muito grande também de novas ações nesse período de transição. Então, isso vai fazer com que as empresas criem novas oportunidades ou deixem de passar oportunidades de recuperação de crédito. Então, as empresas que se adaptarem primeiro à reforma tributária vai largar na frente, né? Porque a reforma tributária, ao nosso ver, ela vai ter um impacto igual o Plano Real teve no Brasil. Vai trazer uma estabilidade tributária, uma estabilidade fiscal a longo prazo. Porém, esse período de transição ele vai ser dolorido para as empresas, não tenho dúvida disso. Doutor, pela sua experiência, é claro que cada tributo é um tributo, cada empresa é uma empresa, mas o quanto que se demora para se recuperar esses recursos? Isso é rápido. Fazendo esse estudo, né, detalhado dos últimos 5 anos, fazendo um pedido de restituição, a Receita demora no máximo, por lei, ela tem 365 dias para analisar esse pedido de restituição. Mas tem setores que a análise é rápida, 90 dias está tendo devolução do dinheiro. Por exemplo, setor exportador, por exemplo, a Receita devolve esse dinheiro mais rápido. Então, isso varia um pouquinho de setor para setor, como foi feito o pedido. Então, isso tudo, a Receita, ela analisa e devolve esse dinheiro. Então, ela tem 5 anos, teoricamente, para analisar isso aí, e o contribuinte tem 5 anos pretéritos para trazer esse dinheiro e fazer as devidas compensações aos pedidos de restituições. Mais uma questão, Vilela? Sim, doutor José Guilherme, analisando a reforma tributária, né, o quanto se conseguiu aprovar depois de tantos anos dessa reforma tributária no país, na sua avaliação, o cenário que se tem agora, ele é positivo? Foi uma reforma tributária boa, benéfica para a sociedade, ou acabou sendo negativa, ou avançou pouco em relação àquilo que poderia ser feito como uma reforma tributária tão discutida ao longo de tanto tempo no nosso país? O Vilela, ela é positiva, ela não é a perfeita, ela foi a possível ser aprovada. Mas ela corrige algumas distorções importantes. Primeiro, a cumulatividade dos impostos. Então, a reforma ela vai estar baseada na não cumulatividade dos impostos. Então, isso já é um ganho gigantesco para as empresas. 2, vai acabar com os benefícios fiscais, né? Essa guerra fiscal de Estado para Estado. Isso faz com que também a economia, o capital gire no país, os municípios, porque o imposto vai ser recolhido no destino agora, não vai ser mais na origem. Então, isso vai fazer com que os municípios também tenham um capital circulante maior nas cidades. E ela traz uma simplificação e uma transparência, né? Então, assim, nós, consumidores finais, vamos saber exatamente quanto nós estamos pagando de imposto em determinado produto e determinado serviço. E para as empresas, isso vai trazer um benefício a longo prazo, né, diminuir a estrutura ou fazer com que a sua estrutura de arrecadação, as pessoas, diminua ou faça com que essas pessoas pensem estrategicamente na empresa. Porque as empresas vão ter que investir em tecnologia, vão ter que investir em treinamento do seu pessoal, enfim. Por exemplo, tem multinacionais no Brasil que tem planta aqui no Canadá e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil tem 40 pessoas para cumprir as obrigações acessórias todo mês perante a Receita Federal. Nos Estados Unidos, 1 e no Canadá, 1. Então, por aí a gente vê a complexidade que é o nosso sistema tributário. Então, a tendência da reforma tributária é isso diminuir e fazer com que essas pessoas pensem em inovação, em estratégias diferentes. E o mais importante, a reforma tributária vai fazer com que as empresas tenham eficiência econômica. Se elas não tiverem eficiência econômica, elas vão ser prejudicadas, ou vão perder concorrência, ou podem até fechar, né? Porque a reforma ela vai trazer o split payment, né? O imposto vai ser, a regra geral, vai ser recolhido no tempo real. Então, na liquidação financeira, eu vendi um produto, teve liquidação financeira, eu, fornecedor, vendedor, vou receber o meu dinheiro líquido de impostos. Hoje não é assim. Então, eu, empresário, trabalho com dinheiro
do imposto, no mês subsequente eu posso pagar, posso parcelar, eu posso não pagar, né? Com a reforma isso não vai ter mais, então isso vai mudar o fluxo de caixa das empresas, principalmente na largada da reforma tributária. Então as empresas elas vão ter que ter um planejamento hoje tributário, fiscal, financeiro, estratégico, para se preparar para a reforma, que é uma reorganização do fisco, é uma reorganização das empresas a reforma tributária. Muda completamente o sistema de arrecadação no país. Então, Zé Guilherme, é claro que a gente está falando de empresas, de maneiras de se recuperar esses tributos, o senhor é especialista nisso, mas eu vou fazer uma pergunta, não sei se é uma pergunta que cabe aqui, mas a pessoa física também enfrenta esse problema, uma recuperação de tributos, a pessoa que seja autônoma, por exemplo, um profissional liberal, enfrenta esse problema também hoje com a situação tributária do Brasil? A pessoa física, ela tem a devolução do imposto de renda da pessoa física normal, né? Então, isso, se a gente fizer uma analogia, isso funciona tanto para a física quanto para a jurídica. Então, isso já existe dentro da própria Receita Federal. E só mais uma dúvida, já que o senhor tocou sobre o imposto de renda. Em algum momento as pessoas podem não ser descontadas para lá na frente serem ressarcidas? Ou seja, é possível que tenhamos talvez um cenário ideal para que isso não aconteça? A pessoa física? A pessoa física. Pode vir a ter, mas a renda vai ser, a reforma tributária aprovada agora é sobre o consumo, né? Sim. A da renda está em discussão agora aí, junto ao Congresso Nacional, né? Isenção até R$5 mil, como vai ser feita essas compensações, etc. Então vamos ver como é que vai ficar essa reforma sobre a renda agora, já, né? O que foi aprovada nesse momento é a reforma sobre o consumo. Perfeito. Sou Zé Guilherme Sabino, CEO do Grupo Assertif, que é especialista em recuperação de tributos. Mais uma vez, obrigado pela atenção com os nossos espectadores aqui da Jovem Pan. Grande abraço, bom fim de semana, até a próxima. Obrigado, igualmente, Thiago. Obrigado, Vilela. Foi um prazer novamente estar aqui.